Boa tarde, meus queridos alunos do quinto ano. Hoje, quinta-feira, aula de Geografia. Começamos a fazer a leitura e a correção da página 170, Comunidades ou Populações Tradicionais. Bom, no Brasil, pelo menos 4 milhões e 500 mil pessoas fazem parte das populações tradicionais. Elas ocupam terras de onde extraem a sua subsistência, como extrativismo vegetal, animais, pesca, atividades agrícolas, etc. Essas comunidades, elas exploram as riquezas no entorno de onde vivem. Gostaria que vocês grifassem o primeiro parágrafo da página 170. Vamos para a página 171. Na página 171, tem uma atividade que era para fazer assim. A cada 10 anos, o IBGE realiza o censo demográfico. Nesse processo, toda a população brasileira responde a um questionário com diversas perguntas. Dentre elas, uma está relacionada à etnia. Cabe ao entrevistado indicar com qual grupo ele se identifica. A autodeclaração, dentre as 5 possibilidades sugeridas. Então, vocês vão fazer um mini censo. Está explicando direitinho aí na página 171. Vocês vão entrevistar pelo menos 10 pessoas por telefone. E pode ser a própria família, né? Ou vizinhos. Vocês vão perguntar para eles a qual grupo ele se considera pertencente das 5 etnias: branca, preta, amarela, parda ou indígena. Após vocês coletarem as 10 respostas, vocês vão criar um gráfico na página 171, tá? Usando as colunas, uma coluna com branco, com preto, com amarelo, com pardo e com indígena, né? Se tiver grandes números aí, diversos, pode ser que apareça só branco e negro, branco e pardo, preto e parda, né? Pode acontecer também. Vamos agora então para a página 172 fazer a correção do exercício. Complete o texto sobre as origens das comunidades quilombolas no Brasil com as palavras do quadro. Palavras do quadro: geração, herança, negros, comunidades, primeiro, ocupação e terras. A maior parte das comunidades quilombolas foi formada a partir da ocupação de terras por negros que fugiram da escravidão. Desde então, essas terras vêm passando por meio de heranças de geração a geração para os familiares dos que primeiro chegaram a essas terras, certo? No número 2. No número 2, tem um trecho de notícia a seguir que fala da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, revela que no critério de declaração da cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente é parda. São 95,9 milhões de pessoas, representando 46,7% do total. Tá. Então, apresente uma justificativa para a população brasileira ser predominantemente composta por pardos. Bom, os pardos são aqueles que se consideram mestiços e a nossa população, a maioria é mestiça, né? Então, vocês poderiam responder isso. As pessoas que se identificam como pardas se percebem com traços culturais e físicos de 2 ou mais etnias. Ou poderia colocar: os pardos são aqueles que se consideram mestiços, certo? Vamos para a página 173, certo? Analise as imagens e descreva o modo de vida baseado no extrativismo. Tem a imagem da colheita de açaí em Belém do Pará, né? Pescaria em Feliz Natal, Mato Grosso. Extração de látex em Tarauacá, no Acre, certo? Então, é para observar as 3 imagens e o modo de vida baseado no extrativismo.
que vocês vão analisar as imagens e descreva o modo de vida baseado no extrativismo. O que vocês vão colocar? Que o extrativismo é uma atividade o quê? Econômica importante para a população brasileira, inclusive para muitos povos tradicionais, porque além de gerar renda para as pessoas, ela não traz impactos para o meio ambiente, né? Grandes impactos, pode trazer impactos mais menores, certo? Embaixo nós vamos ver a desigualdade social. Bom, vamos lá na desigualdade social na página 173. Ai, minha mão. Para a análise de uma sociedade, é fundamental entender e saber diferenciar dois conceitos, né, centrais, que é a pobreza e a desigualdade social. Bom, pobreza é a falta de condições econômicas mínimas, né, para atender as necessidades elementares de um ser humano, por exemplo, alimentação, moradia, saúde, etc. Certo? Viramos para a página 174. Então, no Brasil, uma parcela muito significativa da população encontra-se no estado de pobreza. É importante salientar que há regiões nas quais o problema é mais concentrado, né? Existe mais pobrezas, conforme mostra o mapa. Então, no mapa, nós percebemos que as regiões, Brasil, população e situação de pobreza. As regiões que têm mais pobreza seria a região Nordeste, Norte. Em seguida, a Centro-Oeste, depois a nossa e a que é melhor, né, seria a região Sul, que tem menos pobres. Então, a nossa fica a segunda melhor. A primeira seria a região sul do país. Então, tendo o mapa como referência, avalie a condição econômica da população da região em que você mora. Em Minas Gerais, né, a região sudeste nossa é uma região que é a segunda melhor em relação a condições econômicas da população, né? Então, em questão de pobreza, ela fica em quarto lugar. Então, era a segunda melhor do país. Agora, nós vamos ver embaixo o conceito de desigualdade social. Vocês grifam aí. É a diferença na distribuição de riquezas dentro de uma sociedade. Ou seja, algumas pessoas concentram uma grande parte da riqueza. Outras, a maioria da população tem uma pequena parcela de riqueza, certo? Então, a grande concentração fica com pouquíssimas pessoas. Na página 175, uma das causas da desigualdade social no Brasil, né? Pergunta fala das causas. A gente sabe que as causas são históricas. Começa principalmente com a questão da escravidão no país. Então, sem políticas públicas de reparação, né? E atualmente a população negra, né, ainda vive na pobreza no país, ainda é uma classe mais pobre no nosso país, porque existe a desigualdade nos empregos, né, acesso à qualidade de educação. Então, vamos para a página 176. A parte mais rica da população brasileira frequenta escolas com tecnologias avançadas, escolas pagas, escolas muito boas, com professores preparados, né, com infraestrutura, com tudo, com todo o material possível. Já a classe menos favorecida, a classe mais pobre, frequenta as escolas públicas com poucos recursos, né, afetando então na formação deles como jovens. E a maioria desses jovens pobres também, eles param, né, evadem da escola, muitos
porque é preciso ajudar a família no sustento. Então, eles não chegam a concluir o ensino médio e muito menos o ensino superior, certo? Aí o exercício número 2 da página 176. O texto abaixo é sobre como o padrão educacional do Brasil atualmente contribui para reforçar desigualdades sociais. Complete-os com as palavras do quadro. Então, no Brasil, nem todas as crianças e jovens têm acesso à educação de qualidade. Então, seria a palavra educação. Mesmo com o amplo acesso ao ensino no país, o problema maior está na qualidade da educação, enquanto a parte mais rica da sociedade tem acesso a escolas modernas com tecnologias do século XXI, a parte mais pobre frequenta escolas precárias, sem muitos recursos. Essas condições implicam diferentes níveis de formação educacional dos jovens, o que refletirá no mercado de trabalho e na obtenção dos melhores empregos, certo? Na página 177, nós vamos falar das desigualdades étnicos, raciais e étnico-culturais. Bom, o percentual de negros na faculdade aumentou muito de 2005 a 2015, após passar a ter a cota, né? Uma cota para os negros para entrar na faculdade. E a população negra é maioria ainda mais pobre, precisam trabalhar mais cedo, então para ajudar a família e logo não conseguem chegar ao nível superior, tá? Então, os dados do gráfico, né, que a gente pode observar aí. Os dados do gráfico acima ajudam a entender melhor a dimensão do problema da desigualdade ligada à situação educacional da nossa população no país, certo? Então, melhores condições de vida, os brancos, e eles então vão ter melhores condições também na educação, na alimentação, na moradia, em tudo, né? E as piores condições, os negros, né? Que agora, atualmente, né, na nossa época, que eles estão começando a frequentar a faculdade, né? Houve um aumento da presença deles na faculdade e também em cargos melhores nas empresas, né? Em cargos de chefias, certo? Na página 178, tem um texto lá, você sabia, o percentual de negros no nível superior deu um salto. Eu já acabei de falar isso para vocês, que de 2005 a 2015 houve um aumento, uma das causas foi a questão deles passarem a ter cotas, né? Então, o acesso, pergunta 1, o acesso ao ensino no Brasil é desigual? Apresenta uma justificativa para a menor presença dos negros no ensino médio brasileiro. Gente, a gente sabe que são várias razões históricas, né? Uma delas é a escravidão, que, né, a população negra, ela era escrava, veio para cá como escravos, então a maioria dos negros ainda são os mais pobres. Dessa forma, muitos precisam abandonar a escola para trabalhar, né? Como eu falei com vocês, em idade precoce, né? Bem novos, às vezes crianças ainda, né? A questão 2, a análise em conjunto das informações a seguir evidencia a realidade da sociedade brasileira? Bom, a gente percebe aí que fala da taxa de analfabetismo, do rendimento médio de todos os trabalhos, das crianças de 5 a 7 anos, em 2016, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam e a taxa de desocupação. Bom, o que a gente vai comentar? Esses dados, eles permitem observar o que? A existência de uma forte desigualdade em relação ao quê? Às oportunidades de escolaridade, de renda, de condições de vida melhores entre brancos e os negros na nossa sociedade, infelizmente, né? Agora, eu vou passar como tarefa para vocês
a próxima página, a partir da próxima página. Então, vocês vão ler as páginas, da página 179 até a 183, grifar o que vocês acharem importante, responder as questões que estão nestas páginas. Então, tarefa: ler, grifar e responder as questões da página 179 até 183. Boa tarde e até a próxima aula. Beijos, saudades.